Lázaro, Oi? tá na hora do jogo, vamos lá, filho? Tá. Oi. Em torno de 370 alunos em todas as categorias, né? Sub-10 e Sub-11. Aí tem os meninos mais novos, com 9, 8, 7 anos de idade, que estão na iniciação, que estão tendo o primeiro contato com a bola, com o espaço de jogo, com a chuteira. Estão recém-iniciando nesse mundo esportivo. Daí depois tem a Sub-12, Sub-13, 14, 15, 16 e 17. Não basta ter apenas qualidade, porque só com qualidade eles não vão conseguir chegar. São muitos fatores, é muita dedicação, disciplina, se empenhar nos treinamentos e manter uma rotina de treinos que vão fazer com que eles evoluam, para que é uma estrada muito difícil de 300, 400 que tentam, vai ser um ou dois que vão conseguir chegar lá em cima no profissional. A gente vê uma possibilidade interessante que eles venham a se tornar profissionais futuramente, só que, claro, entra um monte de questões usando muitos conceitos que vêm da Europa, trabalhos em jogos reduzidos, um espaço de campo curto, onde façam os alunos pensar e criar jogadores inteligentes. Eu acho que isso vai, lá na frente, vai influenciar com equipes melhores. O meu pai me contou que desde pequeno sempre jogou futebol, que até o meu avô também jogava, e daí meus irmãos do meu pai, todo mundo jogou futebol da família dele. E ele sempre gostou e ele me influenciou a jogar. Sempre joguei desde uns 6 aninhos, 5. Sempre gostei de jogar futebol, chutar. Meu pai disse que eu chutava bem a bola, fazia tudo direitinho. Eu comecei a participar de escolinhas quando eu estava na escola. E daí tinha as oficinas, daí tinha futsal, teatro, essas coisas. Daí eu sempre gostei muito de futebol e eu fui participar de futsal. Daí eu tinha uns 6, 7 aninhos. Daí depois eu comecei a jogar em outras escolinhas. Daí em 2014 eu entrei no Novo Hamburgo. Daí eu me machuquei, fiquei um tempo fora e voltei esse ano. Num aniversário que eu tive, que eu fiz no meu aniversário, eu tava jogando e eu pisei muito forte no futsal e eu tava com um problema de calcanhar, de crescimento, e daí fiquei machucado, fiquei um tempo fora, depois agora eu voltei. Bom, de manhã, primeiro eu vou pra escola, né? Daí eu chego em casa, almoço, daí já venho direto pegar o ônibus, daí eu venho pra cá. Daí treino. Trabalhar duro bastante, né? Tá sempre correndo atrás, que é o mais importante para conseguir chegar. A minha família, ela vem toda do meio do futebol. Meu avô foi goleiro, meu pai foi um dos artilheiros na minha cidade, no São Luís de Juí, no profissional. O meu tio Marimba jogou na década de 58, 60 no Grêmio. Sempre tive o apoio. Eu comecei nos amadores, né, na minha cidade, em Juí, com 9 anos eu comecei a jogar com adultos. Eu sempre joguei com adultos, nunca joguei com a gente da minha idade, a não ser na categoria de base do Internacional. E era o meu grande sonho, Eu não pensava outra coisa a não ser jogador de futebol. Eu não tinha certeza se eu ia ser, mas era o meu sonho. Eu queria entrar num estádio onde o torcedor gritasse meu nome. Eu fui campeão mundial de júnior, e aí teve essa transição profissional. Eu não sabia se eu ia ser aproveitado pelo Internacional ou não. Nesse período,
teve muitos momentos que eu subia para o profissional, fazia 3, 4 jogos, baixava para a equipe de juniores. Então isso dá uma grande apreensão, ver se tu vai se tornar profissional ou não. É uma grande responsabilidade. É um momento bastante delicado para o atleta, saber se ele vai conseguir fazer essa transição, se ele vai permanecer como profissional ou não. Porque tu passou dos 14 anos, 12, até os 18, 19, investindo numa carreira, mas você não sabe se chegar nos 19 você vai conseguir ser profissional ou não. E nesse período, hoje cada vez mais, o jogador tem menos oportunidade de estudar. Então tu abandona um pouco os estudos dos 14 aos 20 anos, sem ter uma segurança se vai se tornar profissional ou menos. Na minha época, como jovem, a responsabilidade era grande, mas a minha família e eu mesmo, nós queríamos ser um ídolo. Né? Nós queríamos, o dinheiro era consequência do nosso trabalho, então a gente queria que fosse reconhecido na rua, que as pessoas pedissem autógrafo, que quando entrasse no estádio gritasse teu nome, e o dinheiro era uma consequência do teu trabalho. Hoje, os jovens têm uma carga em cima deles muito, porque a família quer que resolva os problemas deles. Na minha época, o meu pai, a minha mãe, a minha família queriam resolver o meu problema, que o meu problema era eu ser feliz na minha profissão. Hoje, inverteu os fatores, que a família, os amigos, empresário, investidores, eles querem que o jogador resolva o problema deles, que é um problema financeiro, de resolver toda a situação financeira de uma família, de pessoas envolvidas. Isso acaba trazendo uma carga, uma responsabilidade a muitos jovens, e muitos deles não estão preparados para suportar tudo isso. E aí ele sofre um trauma. Quando as coisas não andam como eles gostariam, tem uma cobrança, não é da torcida, é cobrança de quem deveria protegê-los, de quem deveria apoiá-los no momento mais precioso. Então começa uma pressão, porque ele tem que resolver o problema de todo mundo. E ele é um ser humano. Sempre se pensa a psicologia do esporte num momento do atleta do esporte de alto rendimento. E eu acho que começa bem antes disso. Começa desde o momento da inserção da criança numa escolinha que trabalha com esporte, ou num clube, ou mesmo até mesmo dentro da escola, quando hoje tem essas interséries, esses jogos. Então, nesse momento, já o Estatuto da Criança mesmo prevê que o adequado seria haver um psicólogo esportivo que estivesse acompanhando essas crianças que estão inseridas nesse meio esportivo, mesmo porque não se sabe exatamente se elas estão ali por uma escolha individual delas como sujeito da sua subjetividade ou se elas estão ali inseridas pelos pais numa projeção dos próprios pais nela. Não são poucos os atletas que fazem uma queixa da pressão que eles sofrem em dias que antecedem a competição e principalmente durante e enquanto o momento do treinamento para essa competição vem sendo executado. Ou seja, modificam completamente os hábitos alimentares. Tudo gira em torno da criança. Ela acaba se sentindo, de uma certa forma, tão investida que vai chegar no momento da competição, ela não vai ter, muitas vezes, a capacidade de corresponder a toda essa expectativa que está sendo criada em cima dela, porque ela não está carregando ali só os desejos dela, a vontade de rever a turma, estar naquele momento competitivo, não. Ela está levando uma ambição e uma projeção daquilo que os pais esperam que ela faça. Isso é muito pesado para uma criança.
que aqui no clube a gente busca também formar cidadãos, né? Então, como a estrada é muito arduosa, vai ser difícil, de 370 talvez 2, 3, 5, se a gente tiver sorte, vão se tornar. Aqueles que não se tornarem vão estar aqui convivendo com outras crianças, vai ter aquele lado social bem formado, certo? E além do mais, não virando jogador, pode virar um médico, um professor, um treinador posteriormente, né? Mas vão ser pessoas que terão um rumo na vida, certo? Independente daquilo que eles forem fazer, que eles se empenhem ao máximo, certo? Dificuldades eles terão sempre, tanto como jogadores, como qualquer outra profissão que eles tenham, mas que sejam pessoas de boa índole e se tornem pessoas boas futuramente. Aqueles que virarem profissionais, que mantenham a dedicação, que treinem bastante e nunca achem que são os melhores quando estiverem ganhando e nem baixem a cabeça e achem que são os piores ou que não prestam quando a derrota chegar. A gente está hoje com videogame, computador, somente isso que essa gurizada nova quer. A gente utilizou aí o futebol como forma de conseguir trazer ele para ter uma atividade física, né? E não que o futebol seja prioridade na vida dele, né? A gente sempre vai deixar a cargo dele escolher isso, né? Mas a ideia é focar mais nos estudos, né? E o futebol talvez, se por um acaso acontecer, os pais vão ficar felizes. Os principais benefícios que a gente tem visto que o futebol traz para o Lázaro é a parte do companheirismo, comprometimento e responsabilidade com os amigos dele também, né? Porque a gente vê que, pai, tem jogo, tem que cuidar, tem que dormir cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o espírito de responsabilidade a gente nota que já cresce junto com o futebol, coleguismo, saúde, né? Enxergar pela escolinha, conversa dos professores, falando um pouco das drogas, que está longe uma coisa da outra. Então é o que a gente vê de bom, né, nessa fase aí do futebol para eles. Medo do Lázaro se decepcionar com o futebol a gente não tem, né, porque não é o que a gente coloca como prioridade para ele, né, tem que ser feito algo para que goste, né, mas não que tenha que ser um jogador profissional. Não é isso que a gente coloca na cabeça dele, não. O que mais me marcou, sem dúvida nenhuma, foi o meu primeiro contrato como profissional, que ali era o sonho, né, que de criança estava se realizando, e ao mesmo tempo esse primeiro contrato me deu a certeza de que eu seria ser profissional, que valeu a pena o investimento, mas a principal coisa que não era o fim, era uma estação que eu tinha que passar, que eu tinha que tentar melhorar. Então eu sempre botei na minha cabeça que não adiantava eu lutar com meus companheiros, com o time adversário, eu tinha que lutar comigo mesmo, que eu tinha que ser melhor, profissionalmente, como ser humano, corrigir os meus defeitos, né? Eu nunca me acomodei na situação onde é que eu tinha chegado. A seleção brasileira, eu comecei em 82, jogando sul-americano como categoria de base, ganhamos o primeiro mundial em 83, né? E aí eu comecei, a seleção brasileira começou a ser uma rotina na minha vida, participando quase todas as convocações na base. A 84 veio que era uma seleção que o Brasil tinha montado, que não estava dando certo, faltando 15 dias para a competição, decidiram que o Internacional ia representá-la, né? E eu tive a oportunidade de estar nesse grupo com mais 6 jogadores vindo do Corinthians, Ponte Preta e mais outras 2 equipes. E nós chegamos na final, ganhando a primeira medalha olímpica pelo Brasil, medalha de prata. O Brasil não tinha conseguido até hoje. A participação minha na Copa de 90 foi dolorosa, né? Porque o Brasil perdeu a responsabilidade, foi colocado na era Dunga, tinha uma cobrança muito grande. Então tudo que era de negativo naquela época era colocado a era Dunga. E o futebol tem umas coisas assim que é interessante, que a melhor partida do Brasil, né? As pessoas comentam até hoje isso, que foi contra a Argentina justamente quando o Brasil perdeu. Mas aí vem um detalhe importante no futebol que as pessoas falam, não, importante não é o resultado, importante é a forma de jogar.
Mas é contradição, porque no melhor jogo do Brasil, ninguém fala que o Brasil jogou, pelo menos não falava naquela época, falava da derrota. Então, a boa apresentação tem que vir aliada com o resultado. Eu participei na seleção brasileira, primeiro Mundial de Júnior, a minha geração, né? Não eu, a minha geração, primeiro Sul-Americano, primeiro Mundial de Júnior, primeira medalha olímpica, a Copa América depois de 50 anos, a primeira Copa América fora do Brasil, a Copa do Mundo depois de 24 anos, 2 finais seguidas, a primeira Copa das Confederações. Então é uma geração vencedora. Quando jogador, você faz parte de uma equipe. Ajudar minha família, que eles me ajudam muito, né? Então eu quero dar um bom futuro para eles também, que eu acredito que posso. E ser o melhor. Eu gosto sempre de a cada dia treinar bastante para conseguir ser o melhor um dia. Eu gosto muito do Jeromel, do Wallace, do Schweinsteiger, do Mascherano. Quando eu cresci, eu gostaria de jogar futebol. Eu ia gostar de jogar tanto aqui no futebol brasileiro, como no europeu, no inglês, no americano, que agora está crescendo lá. Para eu conseguir chegar no futebol profissional, eu creio que eu tenho que ter muita paciência, foco e treino. Nada supera o trabalho. E você fazer com amor e dedicação. Sacrifício, dedicação é investimento. Tá? Não pense no dinheiro. Dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Não pense nunca em competir com o adversário. Compita com você próprio. Você tem que ser cada dia um ser humano melhor, um profissional melhor. Não precisa que ninguém diga seus erros. Ninguém melhor do que você sabe avaliar os seus erros e tente melhorar a cada dia. Então, nada supera o trabalho. Por mais que as pessoas falam, digam, né? Só quem pode escrever a sua história é você próprio. Ramiro escorre pelo meio, ele olhou, tocou, Docena entrou, matou o Buffon. Vai, Ramírez, abre ali, Ramírez, abre para receber. Aí Michael partiu, perna esquerda, Luiz Fabiano tem a chance, bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol!